hora. Atenção, o melhor programa da tarde começa agora. Pode procurar aí, você não vai encontrar programa tão bom quanto esse. Ah, eu tenho certeza, sabe por quê? Porque aqui só vem os melhores. Deixa eu explicar uma coisa, hein? Para vir no programa tem 2 critérios que a gente não abre mão, você sabe disso. Primeiro, tem que ser inteligente. Não vem gente boa no programa de jeito nenhum. E segundo, é o mais importante, que eu acho mais importante, tem que ser bonito. Não vem gente feia nesse programa de jeito nenhum. Vocês foram chamados justamente por causa disso. Ser bonito. Quando é muito feio, a gente fala assim, ó, vem outro dia que não... Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem vai fazer o programa com a gente? Doutor Aônio Vieira, o grande professor, mas a referência, o grande especialista. Gente, se tem uma pessoa que você pode confiar em questão de odontologia, doutor Aônio. Muito obrigado, doutor Aônio. Gratidão, muito padre. Obrigado. Que bom estar novamente aqui com vocês. Eu estou muito feliz, doutor. Hora. Falei agora mesmo ali pro senhor, viu? Maiara Beneteiro. Beneteiro, que é o seu nome, né? Benetero. Benetero, tá vendo? Ainda me corrige mesmo. Bom, psicóloga, grande psicóloga, muito obrigado, viu, Maiara? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Viu? Doutora Gabriele Brandão, obrigado de estar aqui. Doutora Gabriele é advogada, especialista em direito médico. Ai, ai, ai. Boa, obrigado, viu, doutora? Obrigada, Muito eu que obrigado agradeço mesmo. o convite, prazer. E o Franklin Valverde, olha, o Franklin é um dos, falei aqui ó, antes pro pessoal, o maior especialista, é uma das pessoas mais entendidas aí de cultura, música latina que nós temos atualmente, lançando esse livro maravilhoso, Franklin Valverde Entende, são 10 crônicas sobre o Pelé. Ele me diz que escreveu depois da morte do Pelé, né? Então é um livro muito recente, né? Coisas recentes, né? Sim. É muito recente mesmo. Né? Franklin, muito obrigado, viu? Obrigado, Muito obrigado. Eu que agradeço. E sempre que me convidarem, estou aqui porque Eu gosto muito quando você vê, muito mesmo, viu? Vocês dão licença que eu tenho que dar um recado. Vou falar o seguinte para você. Olha que coisa mais interessante, gente. Veja só, veja essa. Sabia que a Prefeitura de São Paulo chegou à marca de 1 milhão de atendimentos de cães e gatos na sua rede veterinária pública? Olha que interessante, isso mesmo, são 5 hospitais veterinários públicos distribuídos pela cidade, oferecendo atendimento de qualidade para cuidar da saúde dos nossos animais. Tem mais, hein? A unidade do Tatuapé funciona 24 horas por dia para casos de urgência e emergência. A Prefeitura também ela oferece consultas, exames, cirurgia, internação e atendimento especializado. Tudo de forma gratuita. Olha que demais. Para quem mais precisa disso. E, além disso, disponibiliza também serviços de castração com microchip, registro geral animal, olha que interessante, igual é RG de animal, RGA, né? E a vacinação, promovendo assim mais saúde, mais bem-estar e qualidade de vida para os pets. Olha aí, tem o Centro de Adoção de Santana, o COSAP, aberto todos os dias. Em São Paulo, gente, cuidado com os pets, não é só conversa, não. É uma rede pública de verdade. Você quer saber mais? Então faça o seguinte, acesse prefeitura.sp.gov.br/cães e gatos e conheça mais. Prefeitura de São Paulo, aqui ó, o cuidado não para, viu? Olha que beleza. Muito bom. Vamos ver aqui, gente. Entende 10 crônicas sobre Pelé. Primeiro eu vou falar uma coisa. Franklin, entende é uma expressão que o Pelé usava? Isso, exatamente. Era o bordão dele. O bordão Ele dele. respondia, falava, entende? Entende. Sempre tinha Isso entende. quase um tique que ele tinha, né? Um cacuete, né? Uma coisa, né? As pessoas chamam uma muleta de linguagem. Né? Ah, tá, certo. Me fala, são 10 crônicas que você... Eu não sabia que você escrevia crônicas, sabia? Olha que coisa interessante. Mas você se aventurou por esse mundo do esporte que não é a sua praia. Na verdade, profissionalmente como jornalista, eu sempre atuei na área da cultura. Da cultura. E eu tentei inúmeras vezes marcar uma entrevista com o Pelé. A agenda dele era bastante complicada e nunca conseguia e foi indo. Um dia, aquela esperança de fazer esse livro-reportagem não deu certo. Quando ele morreu, acabou, não tem mais como fazer esse livro. Entrevista. E aí eu estava num café que eu fui comprar todos os jornais que falavam, revistas que falavam sobre o falecimento dele, que é uma coisa que eu já fazia antes, né? Eu guardava jornais e revistas tipo um clipe sobre o Santos. Na verdade, eu tenho uma hemeroteca, né?
Aliás, uma das crônicas eu falo sobre essa hemeroteca, como é que eu formei essa hemeroteca. Que demais, gente. E aí eu lendo aquele material todo, tinha assim umas frases do Pelé, a primeira era, entende. Eu falei, olha, se eu for escrever um livro qualquer dia, vai ser esse o título. E aí logo depois que eu vi todo esse material, eu falei assim, o que eu vou esperar? Eu vou prestar essa homenagem o quanto antes. E eu escrevi várias crônicas, selecionei as 10, porque... Evidente, né? Pelé, 10 crônicas. 10 crônicas tem a ver com o número 10. Agora, olha, agora que eu percebi. 10 crônicas que eu conto a presença do Pelé na vida de um torcedor. Tá? No caso, você. Eu. Né? E eu começo a partir da morte do Pelé e vou, de uma certa forma, retroagindo no tempo até, na última crônica, contar como que eu me tornei santista. Você se tornou santista? Sim, até isso eu posso até contar, tá? Pode contar, porque você não era santista, então. Eu não torcia para nenhum time. Então pensei que teve uma conversão. Não tinha. Quando eu era garoto, a região que eu morava, na Vila Romana, tinha muitos corintianos e palmeirenses. E o pessoal falava, você tem que ser corintiano, você tem que ser palmeirense. E eu nunca tive simpatia nem por um time, nem pelo outro. Um dia eu estou assistindo um programa de TV, tá? Acho que Esta é a Sua Vida, alguma coisa semelhante, que estava o Pelé contando a história dele. E eu vi a história daquele menino pobre... Lá de Três Corações. De Três Corações, que atingiu o topo do mundo na área dele. Eu falei, pô, eu também sou pobre. Era um menino, eu também sou pobre. A partir de hoje, eu sou santista e vou torcer para acompanhar. Então, você primeiro foi o Pelé que te atraiu ao Santos, então? Sim, o Pelé. A partir dessa entrevista... que foi assim como se fosse uma epifania, né? Eu falei, pô, conheci uma figura que pobre, né? Negro, que tinha o preconceito com relação aos negros, conseguiu atingir o ápice. Eu falei, pô, ele serve de exemplo. Interessante isso. Foi a partir ser o Pelé. Mas enfim. Mas foi a partir do Pelé que te leva pro Santos, que te leva pro futebol depois. Sim. Olha que interessante. E aí eu tenho uma série de crônicas. Eu conto uma vez que eu estava passeando na Itália, e aí eu estava com a camisa do Santos listrada, e aí estava por Veneza lá, e Veneza é um lugar meio complicado, né? Você encontrar os lugares. Aí eu pedi para uma senhora, né, com um italiano meio macarrônico, que ela me indicasse onde que era. E ela estava olhando assim meio estranha para mim, né? E ela falou assim, posso até falar, mas essa camisa do Juve eu não conheço. Eu falei, não, essa aqui é do Santos. De Pelé, il re del calcio. Aí ela falou, sim, aí ela ficou alegre, contente, aí me deu as explicações. Ou seja, a camisa abriu o caminho. Abriu o caminho. A camisa que eu estava, a camisa do Pelé, 10, né? Enfim, abriu os caminhos nessa viagem, né? E eu conto, a única vez que eu tentei assistir o Pelé também, e infelizmente eu não consegui entrar para assistir o jogo, não. Não conseguiu? Não consegui. Porque quando você começa a torcer pro Pelé, ele já tinha parado de jogar? Não. Ele estava numa fase final. Quando ele estava nos Estados Unidos, já estava nos Estados Unidos, no Cosmo? Ainda não. Ele estava... Quando eu começo a torcer, era 68, 69. Ele estava ainda sendo campeão pelo Santos e tudo mais. Isso, jogando na seleção. E aí eu comecei a torcer, vi o último campeonato do Pelé, quer dizer, ouvi, na verdade, pelo rádio, né, aqueles radiões, aquelas caixonas de rádio, ouvi Santos e Portuguesa, que foi o último título que o Pelé teve, em 73. Em 74 ele ia encerrar. Aí ele ia fazer a despedida no Pacaembu. Eu, como disse, né, um garoto pobre, fiquei lá uma semana na cabeça do meu pai dizendo, olha, eu queria assistir o jogo do Santos. Ele, não tem dinheiro. No fim de tanto perturbar meu pai, ele me deu o dinheiro exato para comprar um ingresso no tobogã, que nem existe mais. O tobogã, que agora acabou o tobogã. Nem existe mais. E o estádio fica aqui do lado da Rede Vida. A gente está falando para o Brasil todo, mas fica aqui do lado da Rede Vida. E aí, era o tobogã e a passagem de ida e volta. Só. Não dava nem para tomar um suco. Nada. Mas tudo bem. Foi essa foto aqui? Exato. Essa foto eu fiz depois, né? Mas essa é a foto do tobogã. Isso é raro, porque o tobogã não existe mais. O tobogã não existe, virou uma foto rara. E aí, eu não consegui entrar, porque os ingressos estavam esgotados. E eu, adolescente, né, eu comecei a tomar nesse dia a consciência do que era o Brasil naquele período. Porque eu fui recepcionado, eu e as pessoas que estavam aqui não conseguiram entrar, por um banho de lacrimogênio da Polícia Militar. Nossa Senhora. Com a cavalaria, tá? O pessoal lá querendo entrar, né, querendo saber, né? E eles não tiveram paciência, tiraram lá e começaram
Você foi, olha aqui, E aí, 73 isso? 74. 74. 74. Nossa. Ó, vocês torcem pro que tinha? Não há nenhum? Nenhum. Torce pro... Palmeiras. Palmeiras, tá vendo? São Paulo. São Paulo. Jesus falou. Sede santos. Falou? Vocês estão tomando café? Todos estão tomando. Por que a Maiara não está tomando café? Vou falar pra você, Maiara. Isso é uma ofensa muito. Vocês. Quando um mineiro oferece café, a gente está oferecendo o nosso coração. E você está fazendo uma desfeita. Mentira. Isso é para deixar você constrangida. Né? Células tronco dos dentes de leite. Doutor Aones tem que falar pra gente. Que coisa interessante. Hoje de manhã eu falei que você ia falar sobre isso, umas pessoas começaram a perguntar, mas como? Até a Simoneta até perguntou. O dente de leite tem célula tronco? Ele fica com a célula tronco? Como que é? Justamente Olha ali, mostra ali o... os dentes decidos, né, que é os dentes de leite. Decido, chama decidos. Decidos, eles são fonte de nutrição para os dentes permanentes. Olha que demais, gente. Ele que vai nutrir o dente que vem depois. Nutrir o dente, as células mesenquimais dos dentes decidos, os dentes de leite, ajudam a formação dos dentes permanentes. E existem a qualidade dessa célula-tronco, principalmente dos dentes decidos, dentes de leite, é muito grande. Porque existem outras fontes da gente fazer a coleta dessa célula-tronco. Na medula, na gordura, aqui a gordurinha atrás. Que fica a célula-tronco ali. Mas a forma mais simples da gente fazer a obtenção dessas células é na troca dos dentes. Mas espera aí, como... E o dente de leite, ele tem célula-tronco. Tem a célula-tronco. E aí eu posso colher... Mesenquimal. Mas eu posso colher essa célula-tronco na hora que o dente... Na hora que o dente começa a esfoliar, começa a ficar mole, aí a pessoa, os pais têm que procurar o cirurgião dentista, o profissional, para marcar uma hora, agendar uma hora para fazer a coleta desse dentinho. Na hora que o dentinho começa a amolecer? Começa. Se ele já está totalmente esfoliado é a raiz... Ele vai nutrindo o dente permanente e vai absorvendo a raiz. Tá certo, entendi. Porque ele fica mole porque a raizinha dele já foi... Vai sendo reabsorvido. Vai nutrindo, vai alimentando o outro dente. É a risólise que a gente fala, que é justamente a absorção dessa raiz. Então ele começou... Quando ele começa, aí os pais têm que procurar um centro de criogenia, fazer os trâmites... para poder fazer a multiplicação dessa célula-tronco. É feito um contrato. E eu vou contar uma coisa, padre. O custo para se fazer isso aí, comparado aos tratamentos e o potencial que essa célula-tronco pode trazer de benefício para as pessoas futuro, no futuro, são imensas. E é muito baratinho, padre. Não é tão caro, absurdo como a gente pensa, não. Muito, muito barato. Uma sessão de quimioterapia para tratamento oncológico vai de 15 mil a 150 mil. Uma sessão, as sessões. Uma multiplicação e preservação dessa célula-tronco, que é feito o tratamento da multiplicação, é marcado um dia para essa criança ir lá fazer essa coleta. Então, essa célula tem um modo de transporte. Então, vai uma pessoa para pegar isso aí num consultório. A gente faz a coleta, uma higienização desse dente, uma profilaxia, é feito em campo estéril. Eu faço a coleta desse dente, coloco num meio líquido, uma caixa com gelo seco e é feito o transporte para o centro de criogenia. Ele vai ficar lá um mês para ter a multiplicação. Ele vai multiplicando a célula lá. As células, e vai ser colocado no nitrogênio líquido a menos 196 graus centígrados, que fica em tubos de nitrogênio líquido e conservado lá. A hora que a pessoa necessita por algum motivo, aí é feita
vai lá eles retiram desses tubos e mandam pro mas o que retira na hora da retirada? O que é? É na raiz lá? O dente. O próprio dente? Dentinho. Tira o dentinho. Já vai sair mesmo, né? Ele vai sair, então a gente faz a coleta e leva para lá e esse dente fica lá. Gente! Não só do dente descido, dente de leite. Até os 30 anos, os dentes, todos em geral, eles têm potencial e qualidade de multiplicação. Olha que demais! Porque isso é importante também, que você pegar um dente meu, que pode ser feito uma coleta, um tratamento, faz a coleta e faz o canal do dente. Ou dentes os dentes do siso, para extração por motivos ortodônticos, os primeiros premolares. Até os 30 anos, os dentes têm qualidade para poder ser feita essa preservação. De célula-tronco? De célula-tronco. Olha que beleza. Depois dos 30 anos, acabou. Não, até dá, mas não tem qualidade suficiente para você poder utilizar para doenças. A única coisa, o problema aqui no Brasil ainda, é a nossa legislação. Sei. Que você só pode utilizar para uso compassivo. Então, a pessoa, eu quero usar para o meu caso e pronto. Ou para estudo. Eu fiz um trabalho, eu colhi a célula-tronco do filho e fiz um enxerto ósseo no pai. Olha que demais! Foi com estudo, eu fiz com estudo com a Unifesp, por trás, demais, a Unicamp. Porque é o mesmo DNA. É o mesmo DNA, mas ele pode ser utilizado para a terceira geração, ascendente e descendente, padre. Que demais, gente. É uma coisa maravilhosa. E ele é utilizado para inúmeras doenças. Não só para odontologia. Enxerto ósseo da odontologia. Para outras coisas também. Ele ajuda para esclerose múltipla, padre. Olha que beleza. Que é uma doença complicada. E tem casos que mostram que o paciente teve uma recuperação para lúpus. Olha que demais. Para tudo. É o coringa. Mas aí tem que ser um dentista, o dentista tem que saber fazer isso também, né? Não, o dentista só colhe. Só colhe, meu tio. Aí o profissional que faz a utilização, e vai lá, aí ele tem que estar... para tendão, para músculo... A pessoa teve um infarto do miocárdio. Músculo cardíaco. O catéter é colocado essa célula-tronco no músculo cardíaco, para o fígado. Ou seja, é o coringa... para tudo. Dente de leite, olha aí, não joga fora. Aquele negócio de, vai dar pra fada, o quê? Dente de fada. Vai fazer célula-tronco, olha aí. Ciúmes, cuidado ou insegurança? Muito bem. Vamos alinhar os chakras. Quero ver. Vai falar, não, mas eu gosto tanto que eu tenho ciúmes. Será que é gostar mesmo ou você gosta... Então, doutora. Depende, né? Depende. O ciúme, ele faz parte da experiência humana, né? O ciúme, ele é uma emoção, onde a gente fala que é uma emoção secundária. Então, ela vai vir, né? O ciúme, ele vai vir a partir de um medo, uma insegurança, né? O medo da perda. Então, a pessoa que ela não está bem com ela mesma, ela tem questões ali, né, que não foram muito bem resolvidas dentro do processo de autoconhecimento dela, o ciúmes, ele vai para um lugar excessivo. Ah, tá. O ciúme, então, o problema do ciúme é quando ele excede. Se torna excessivo. Porque o ciúme é normal num relacionamento. Sim, Você falou que é uma emoção secundária. É uma emoção secundária. É normal, você fica com ciúme de uma coisa, né? Por isso que existe, né, essa confusão entre o cuidado e a insegurança, porque ele vai existir, ele vai fazer parte da humanidade. Só que quando ele se transforma em um ciúmes excessivo, aí já se torna um problema, porque aí ele vai vir do controle, de você querer vigiar, de você querer ali até perseguir mesmo a pessoa, né, nas redes sociais, em qualquer lugar. E aí que se torna o problema. Mas aí o ciúme é um problema da pessoa que sente, né? Porque porque ele que precisa cuidar disso, né? Diz muito mais sobre a pessoa que sente. Que sente. Né? Vamos dizer, tem os dois lados, né? Outra pessoa, ela pode estar, de fato, não tendo nenhum comportamento duvidoso, e a pessoa que sente por questões, né, ali de faltas que ela teve na infância, na adolescência, no desenvolvimento, isso. Aí ela precisa ter aquele controle pelo medo de perder, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada. Então ela precisa estar ali, ó, segurando aquela pessoa com ela. E o que ela entende sobre segurar a pessoa?
Na cabeça dela é um cuidado, eu estou cuidando dessa pessoa. Ela acha que ela tá certa, ela acha que ela... E começa a sufocar. E começa a grande sufocar. parte das vezes. Grande parte das vezes. Aí que a gente dá, né, entrada nos relacionamentos tóxicos, abusivos. Muitas vezes a pessoa, ela até tem essa consciência, mas não é aquele despertar, né? Ela acha que ela tá tendo um cuidado, ela tá cuidando do que é dela. Mas, na verdade, ela tá prejudicando o relacionamento, não é saudável. Agora, tem a coisa também da pessoa que gosta de provocar ciúme, né? Que aí é esse outro lado que eu falei. Eu vou provar, sabe que a pessoa é assim, e aí eu vou provocar o ciúme na pessoa, e ela faz algumas coisas só para provocar ciúme, né? Também, que aí volta naquilo, vai dizer também sobre aquela pessoa. Sobre a necessidade dela ter atenção, sobre a necessidade dela estar ali no centro, aí já pega um pouquinho no ego. Qual que é a linha que a gente ultrapassa dos que eu já falei? Que esse ciúme é normal e esse ciúme já começa a ser meio anormal? Né? Quando a gente fala do ciúme e emoção, ele parte de fato do respeito. Então, assim, eu amo você, né? Eu vou sentir ali algum ciúme, mas eu vou ficar aqui. Eu respeito o meu companheiro, eu respeito o meu parceiro, eu não vou ficar vigiando, eu não vou ficar assim, ó, no celular pra ver o que ele tá fazendo, com quem fala, com quem não fala. O celular... Entende? Eu respeito o outro e me respeito também. Negócio de senha de celular, não tem nada que compartilhar a senha, não. Tem que confiar. Não é? A confiança é o pilar principal. Né? Respeito, você pode ficar com a senha do meu celular. Esse trem dá errado, não dá. Dá errado, sim. É que é aquilo, né? A pessoa que quiser fazer algo, ela faz até debaixo do nosso nariz. Faz. Então... É verdade, você tem razão. Então, não tem muito disso, né? A pessoa, a partir do momento que você pede a senha, a pessoa lá não vai fazer algo no celular, porque ela sabe que você tem a senha. Ou a saída. Eu dou a senha e compro outro. Compra o celular, outro chip, vai pro Instagram, né? Tá vendo? Compra outro celular. Exato. Olha que interessante. Teve até um caso de atendimento que eu tive há muitos anos atrás que retrata muito disso, né? Uma moça conheceu um rapaz e ela era bastante ciumenta, né? Sei. E ela tinha esse Ela tinha consciência que era ciumenta? Tinha. Tinha, né? Tinha, isso é interessante. Tinha, tanto que ela estava na terapia por conta disso, né? E eu falava pra ela, eu falava assim, fulana, é o caráter da pessoa, sabe? É a pessoa, se ela quiser fazer, ela vai fazer. Dito e feito, eles estavam no restaurante, ele estava lá no banheiro, olha, e junto com ela. Pega-paga-paga. Olha, gente, tá vendo? Olha, tá vendo? Não adianta. Então, é muito disso. Ó, a pessoa mais ciumenta que eu já vi na minha vida, realmente, ela tinha consciência, ela sabia e foi minha mãe. Minha mãe não tinha uma pessoa que tinha mais ciúme. O meu pai, coitado, os dois são falecidos. Mas, meu Deus do céu, o meu pai, um homem, eu canonizaria meu pai, porque assim, meu pai não podia olhar para o lado. Aqui você pergunta para todo mundo escutar no Brasil inteiro também, tá bom? Pergunta para todo mundo. A minha pergunta foi, quando meu filho mais novo, eu tenho 2 meninos, um de 19 e um de 15. E quando o mais novo nasceu, eu fui até na ocasião presenteada pelo CEO do hospital que eu trabalhei por muitos anos, e ele me deu, que a filha dele estava grávida, inclusive na mesma época, o armazenamento da célula-tronco, do cordão umbilical. Eu brinco que no nascimento dele, acho que tinha umas 10 pessoas na sala. Era cordão umbilical, era alguém filmando, tinha quase uma plateia. O importante é ver o centro de criogenia, se ele faz os 2 tipos de célula-tronco. Porque a célula-tronco, existe no cordão umbilical a possibilidade da hematopoética, que é só para doenças do sangue, e a mesenquimal. Então você consegue as duas. Interessante. Vou procurar essa centro de criogenia. Só a mesenquimal. Do cordão umbilical, as duas. É para uma leucemia, aí você utiliza a célula-tronco do eu fiquei muito feliz na ocasião, porque eu pesquisei na época e vi que para o meu filho mais velho, eu poderia utilizar também. Do cordão umbilical do mais novo. Interessante, olha. Quem decide quando o paciente não consegue decidir? Entenda o que diz a legislação. Aí a doutora Gabriele que vai dizer. Então, o paciente não consegue decidir, está naquela situação, quem vai decidir? A gente tem, às vezes, casos assim, inclusive casos ligados à religião, né? Quando a questão de transfusão sanguínea, aquela coisa.
né? Na verdade, esse assunto ele está muito em pauta nos últimos meses, porque nós tivemos uma mudança importantíssima. Foi? Agora, em abril, foi lançado o Estatuto de Direitos do Paciente. Ah, que interessante. Eu atendo muitos médicos, clínicas, hospitais em defesa, e eu digo que o manual, o Estatuto de Direitos do Paciente, ele também vem, inclusive, para colocar regras nesses direitos. Interessante. Então, todo mundo, obviamente, foi beneficiado. Não só o paciente, para entender quais são os direitos dele, e para, obviamente, colocar um limite nisso para o médico e para o profissional da área da saúde. Porque o médico ficava mais ou menos sabendo o que podia... Até onde eu posso... É verdade. E aí, quando eu ouço uma pergunta, quem decide quando o paciente não consegue decidir, nesse estatuto tiveram mudanças assim significativas, porque nós não tínhamos uma legislação específica para isso. Então, hoje, nós temos diretrizes de antecipação de vontade. Ah, tá. Então, hoje, o paciente ele pode eleger um membro da família, um amigo, alguém... Que vai responder por ele? Que vai responder por ele quando ele não tiver, obviamente, condições de responder. Tá. Então, isso não significa que ele é uma pessoa responsável falando de patrimônio, que ele vai ficar com a herança. Então, assim, são assuntos distintos. E bem interessante também é que isso não precisa necessariamente de um documento feito em cartório. Ah, não precisa? Não, por exemplo, existe um paciente que está internado e ele está ainda lúcido. Ele diz, olha, um profissional de saúde passa ali a informação para ele que ele pode passar por uma cirurgia, ele pode, de repente, ficar impossibilitado ali de dar uma opinião de um determinado tratamento. E isso pode ser colocado no prontuário dele. Próprio prontuário, que ele escolhe uma determinada pessoa para tomar decisões por ele. Então, colocar no prontuário é uma opção. Ele também pode fazer um documento simples, assim, lembrando que... Do próprio punho, aquela coisa... A gente tem que tomar cuidado para não ter um documento falsificado. É óbvio que isso pode ser levado em juízo e isso, obviamente, vai ser verificada a veracidade. Ou também fazer através de uma escritura pública. Um cartório, E, no caso, não precisa... Ele pode indicar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não precisa ser parente. Não precisa ser parente. Então, assim, tenho filhos, não precisa ser o filho mais velho. Então, pode escolher um filho, um amigo, alguém que vai decidir por ele nesse momento. E aí a decisão vai ser dada por aquela pessoa que ele indicou. Ele indicou. Isso é novo, isso não existia. Agora, não existia. Então, assim, a gente tem uma ordem aí. Primeiro, quem decide é o paciente. O paciente é o médico. Primeiro, eu falo de uma ordem de... Não nesse caso, que ali nós já estamos falando de um caso que o paciente não pode decidir. Mas não, então, digamos que ele pudesse decidir. Primeiro ele decide. Isso. Se ele está impossibilitado, alguém que ele indicou. Ou, no caso de um menor, os pais ou um responsável. Isso. Ou através de uma curatela, que é uma decisão que precisa ser judicial. Ou pode ser acionado o juízo na ausência da curatela. Então, a gente tem que seguir isso. A diretriz de antecipação de vontade, ela vem aí num segundo momento. Então, primeiro, o paciente. Segundo, quem ele indicou para que tome essa decisão. Se não tiver ninguém indicado, quem vai tomar essa decisão? Isso é levado para juízo. A pessoa já morreu. Depende. Eu vou até dizer que, assim, as decisões, eu atuo na área tem decisões que o médico tem que tomar. Sim, tem decisões... Por exemplo, vamos amputar essa perna ou não vamos? O médico tem que tomar muito cuidado com as decisões também, porque ele presta satisfação, né? Eu falo que o médico ele dá satisfação para vários órgãos. E o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina é muito rígido com relação a isso. Então, eu sempre digo que, assim, o juiz, eu não conheço nenhum juiz que não seguiu numa decisão cautelar, que é uma decisão de urgência, quando existe um relatório muito bem elaborado por um médico. Pelo médico. Então, assim, se um médico traça uma estratégia de tratamento que não tem alguém para decidir e coloca isso muito bem elaborado num relatório e leva para juízo, a gente consegue isso através de uma liminar. Não, é uma decisão de urgência. O médico está ali diante de uma coisa que precisa ser tomada a decisão. Vamos amputar ou não vamos amputar? Ele vai tomar a decisão porque que vai ser melhor
para o paciente, né? Sim, é que aí tem a questão, inclusive, que o padre falou da religião, que por exemplo, sempre um bom caminho para um é um caminho que o outro E essa situação de como é que está atualmente da pessoa? Ai, não pode? A gente já vai falar disso. Ai, meu Deus, já vai falar nisso ali. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Olha como Laura lembra. Eu quero que alguém escolha uma música pra gente terminar. Eu vou sortear aqui. Uma música pra gente terminar o programa, viu, gente? Uma música você vai ter que sortear. Ó, vamos ver quem vai escolher. Maiara! Escolha uma música. A música da sua vida, a música que você mais gosta, a música na pressão, assim, ó. Qual a música que você mais gosta? Pode falar agora, tem que falar agora. Tem que falar agora. Meu Deus! Olha, tem que falar agora. Pode falar. Beyoncé, eu gosto da Beyoncé. Beyoncé? Qual? Qualquer uma? Qualquer uma. Qualquer uma da Beyoncé. Aí, ó, escolheu bem, né? Olha, eu nunca sei falar o nome dela. É Beyoncé ou Beyoncé? O que é? Eu nunca sei. Beyoncé. Eu falo Beyoncé também. Né? Beyoncé. O boom da cultura latina no mundo, da música ao cinema, artistas e produções latino-americanas, mais espaço. Isso é verdade? É uma tendência mesmo de latino estar na moda, Franco? Sim, eu acho que não só está na moda, ele está ocupando o espaço que deveria. Né? Que deveria. Eu acho que, e também a gente tem que colocar que é importante, a cultura brasileira também. Faz parte. Nós também somos latinos. Né? Não falamos em espanhol, como a maioria dos países da América Latina, mas temos a mesma origem da Península Ibérica, né? Sim, somos latinos, né? Influenciou toda a região, somado às imigrações que vieram para cá, além que é um aspecto horroroso da nossa história, mas que foi fundamental para a formação nossa cultural, que foi a vinda dos negros de forma escravizada. Escravizados. Isso realmente é abominável. Vai ser uma mancha que não tem como tirar. Mas tem que se reconhecer a contribuição fundamental que eles deram, não só para o Brasil, como também para os outros países da América Latina, que criou essa cultura que a gente hoje aprecia, chamada música latina. Agora, por que o pessoal gosta tanto? Por isso, o americano gosta, eles xingam os latinos, tem preconceito do latino, mas gosta das coisas do latino. Gosta da música, gosta do jeito, gosta da maneira. Por que é esse fascínio? Olha, eu acho que esse fascínio vem muito da base cultural. Não é a indústria cultural, como a gente vê muitas produções norte-americanas, estadunidenses, né? Estadunidenses. Americanos somos todos nós. Estadunidenses, que você percebe que é a indústria cultural que está produzindo aquilo para fazer sucesso. Aquela música pegajosa e tal. As músicas latinas, elas vêm de uma base ou folclórica, ou uma base indígena, ou uma base dos povos africanos que vieram para cá, com contribuições dos colonizadores, enfim. Esse amálgama todo aí é que acaba criando essa cultura latina que é tão atraente. Por quê? Porque tem uma base, tem um substrato cultural muito forte. Agora, o Brasil agora também está ficando meio na moda também, né? Porque, eu sei, você falou uma coisa interessante. Nós parecíamos que a gente não era latino, né? Porque a gente não fala espanhol, a gente não tem essa coisa da salsa, do merengue, aquela coisa... Somos um samba, né? Mas... mas o americano não vê a gente como... Engraçado, né? O americano não vê o brasileiro como latino. Também não vê como branco também, né? Eles não... Porque para eles, você é branco tem que ser americano, tem que ser alemão, tem que ser... Nós não somos brancos, né? Mas também não é latino, né? A gente está no limbo. O brasileiro está no limbo, né? Apesar que eu acho que lá nos Estados Unidos, na hora que eles têm que, digamos assim... Prender o ICE. Exatamente. Lá brasileiro também é latino. Quando o ICE vai prender, vai tudo. Mas agora parece que o Brasil, a pessoa, cinema brasileiro, música brasileira, tudo isso, né? A música brasileira, há muito tempo, ela tem uma expressão muito grande, desde a época da Bossa Nova, né? Isso, Desde a Bossa Nova e depois com o Tropical, enfim, com tudo que veio depois. E agora, de uma certa forma, o cinema, né, com Ainda Estou Aqui, com Agente Secreto. Agente Secreto. Então, ou seja, o nosso cinema está, digamos, ocupando o espaço que merece, né? Nós já tivemos grandes cineastas lá para trás, né? Glauber Rocha, por exemplo. Glauber Rocha, é verdade. Que é um marco no cinema mundial. Né? Depois, claro, teve os problemas aqui no Brasil, da ditadura, da desincentivo à produção cinematográfica. E agora, digamos, de uns anos para cá, tem uma retomada
e retomada num nível para competir com qualquer um sem fazer feio. Olha, eu vou dar de uma... Eu tô lendo agora, já... Eu gosto muito do Rui Castro, estou lendo agora Chega de Saudade, que é o livro do Rui Castro que fala sobre a Bossa Nova. Se quiser saber sobre Bossa Nova, é muito interessante Chega de Saudade. É verdade. Se bem que, Franklin, eu tenho uma... pessoalmente, eu tenho umas coisas da Bossa Nova. Eu acho que a Bossa Nova roubou muito do... Olha aí, é mesmo, gente, olha aí, que beleza. Vamos ver aqui, gente, benefícios do vinho para a saúde bucal. Para a saúde bucal, doutor, mas isso é muito bom, isso é uma receita muito boa. Só passar. O vinho é um alimento que é usado desde o Jesus Cristo. Santa Ceia. E os antigos usavam. Alimento. Só que ele tem que ser tomado com certa cautela. Sei. Tanto faz vinho branco como vinho tinto. O vinho tinto ele tem mais benefícios do que o vinho branco. Apesar que o vinho branco também tem as suas propriedades benéficas para o organismo. Mas a gente não pode utilizar o vinho como tratamento de saúde bucal. Não. Ele não faz mal, mas é um alimento que tem que ser usado com uma certa cautela. Uma certa cautela, porque o fígado ele pode fazer bem para a parte bucal, que ele tem propriedades, ele tem os polifenóis. O resveratrol, que ele ajuda a baixar o LDL do sangue. LDL é aquele colesterol ruim? O colesterol ruim, ele ajuda. Que a gente nunca baixa, a gente só aumenta esse colesterol. Ele é o resveratrol que ajuda. Inclusive, ele tem propriedades também antimicrobianas, porque o vinho, quando ele está na fase, sendo feito, na fermentação. Ele tem propriedades antibactericidas, porque senão o vinho azedaria, né? Senão azedaria, viraria vinagre, é verdade. A controlar a flora bacteriana quando a pessoa está tomando. As bactérias da cárie, Streptococcus, então ele dá um equilíbrio. Sei. Mas a pessoa não vai ficar usando o vinho também para fazer bochecho. Bochecha! Você pode usar o vinho para fazer o bochecho, mas não joga... Então ele tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, devido a esses... Inclusive tem até um trabalho da Universidade Federal de Pernambuco que provaram que essa propriedade antibactericida dele. Olha, interessante. Doutor, mas o vinho tinto, você fala de saúde bucal, ele não chega, não mancha dente? Aí ele tem esse lado... que a pessoa, quando toma, normalmente eu indico para os meus pacientes, não precisa deixar de tomar vinho, mas tome com água. Então você toma o vinho, a água, para não causar manchas. Toma o vinho, aí toma água. E vai tomando com água junto. Água. Não mistura água no vinho, né? Não mistura água. Ou seja, ele é um alimento que ele não faz mal para a saúde bucal, ele ajuda na saúde bucal, entre aspas, mas ele não pode ser utilizado como uma terapia, terapeuticamente. Ah, meu Deus, eu tô achando já... Porque o fígado, eu tenho um amigo meu de adolescência... Tá usando errado, doutor. Que ele é especialista em fígado, e ele fala, quem toma uma taça de vinho todo dia, fatalmente vai ter um problema de fígado no futuro. Mas tem aquelas pessoas que falam, tomo todo dia uma tacinha de fígado, de vinho, estou vivendo 90 anos. Você pode tomar, mas com moderação. Com moderação. Nos finais de semana, se você tomar um vinho, não vai fazer mal para a saúde. Verdade. E também não vai fazer mal para a saúde bucal. Ele até ajuda. Mas o excesso do consumo de vinho vai causar uma xerostomia, que é o álcool. Aí vai deixar a boca seca, aí vai ter os problemas. Aí os problemas que pode ser utilizado socialmente. É de bom tom tomar um vinho, não vai fazer mal para a saúde. Muito bom. Vinho bom, assim, né? Comportamento, por que repetimos padrões que nos machucam? Doutora, explica pra gente, por que a gente...
ou a gente é burro, não é possível, né? A gente sabe que machuca, sabe que faz mal e a gente repete. Esse é um tema que, inclusive, aparece bastante no consultório, né? Muitas pessoas tomam atitudes, né? Escolhem comportamentos achando que é consciente, mas não é. A verdade é que não é. A gente tem aquela tendência a repetir o que é familiar. Então, se lá na minha infância, né, eu não tive afeto, eu não tive cuidado, eu não tive segurança, a tendência sou eu buscar comportamentos, né, sou eu ter comportamentos e entrar em relacionamentos onde eu também não vou encontrar segurança, afeto, porque é familiar. Isso é porque eu vivi aquilo já, eu já tenho uma familiaridade com aquilo, eu vou procurar, mesmo que aquilo seja ruim para mim. É porque ela não tem essa consciência. Ela está indo atrás daquilo que é familiar, né? Por isso que a gente fala que muitas pessoas têm medo do novo, porque assusta. Então, é muito comum você ver pessoas, né, buscando relacionamentos, aí encontra o príncipe do cavalo branco. Essa pessoa ela dá um jeito de sabotar. Porque ela não está acostumada com carinho, ela não está acostumada com afeto, com cuidado, então assusta. Porque é melhor ela ficar em algo que ela já está acostumada. Exato, então a tendência é repetir esses padrões. Por isso que a gente fala, né, da importância da terapia, para você entrar nesse processo. Conhecer. Exato. Que a terapia vai fazer você tomar consciência disso. Falar, olha o que você está fazendo com você. Exatamente, né? Por isso que eu tenho o meu bordão, né, no consultório com os pacientes, né? Eu falo, gente, se ame direitinho para não ser amado de qualquer jeito por aí. Porque, senão, essa é a tendência. Olha, geralmente a moça sempre casa com alguém parecido com o pai. Você já viu muito disso, né? Geralmente o casa é parecido com o pai. Casa com o pai, né? Geralmente é assim, né? Olha... Vamos ver aqui, gente. Nossa, o problema de juntar gente boa num programa só é que dá nisso. Os assuntos são tão bons que a gente... Vamos, gente, ó. O papel da família diante das decisões de um paciente perante a lei. Muito bem. Aquilo que a gente estava falando. Pois esse estatuto, meu papel aqui agora é dizer que a família, ela existe, tá? É claro que, assim, com as diretivas de antecipação de vontade... essa decisão do paciente, ela pode, obviamente, dar preferência para alguém que não é da família, tá? Ou alguém da família. Mas o familiar, ele tem o direito de receber informações ali num momento de internação do paciente, ele tem um direito de acompanhar o paciente em um momento de uma consulta, de um tratamento. Então, aquilo que já existia segue. Continua. Segue. A família tem esse direito. Mesmo que a pessoa tenha escolhido, eu quero essa pessoa que vai decidir para mim. Sim, o estatuto, ele, se a gente não analisa muito bem o que está escrito nele, parece que a família ficou um pouco de lado, olhando para o estatuto. Porque ele deixa claro que se a minha vontade... a vontade do paciente, no caso, passar essa posição acessória da decisão para uma pessoa? Sim, aí ela acaba excluindo o paciente. Então, mas é porque a família, mas é porque a pessoa que escolheu sabe que a família tem também, né? Sim. Então, isso que é o problema. Aí ela vai... Eu até quando, enfim, estava dando uma lida no tema, né, que nós falaríamos aqui, eu pensei, poxa, a família, ela ficou muito de lado, né, falando do estatuto. Mas ela continua tendo aqueles direitos que já tinha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu como atendo muitos profissionais de saúde, eu me deparo muito com situações assim. Eu estava tratando meu paciente, tem clínicas que atendem pacientes idosos, e aí, por exemplo, um paciente adquiriu um plano de acompanhamento, fez um pagamento lá por esse acompanhamento 6 meses. Esse paciente vem a óbito. Aí tem 3 filhos. Aí um filho vai até a clínica e fala, o meu pai, enfim, fez um pagamento, eu gostaria que se tornasse esse valor. A minha orientação é não estorna. Não estorna. Precisa existir uma decisão judicial para saber quem vai, de fato, ser a pessoa que vai ser responsável por isso, porque se você estorna para um, pode vir o outro filho. Também... que o meu pai fez o pagamento... Vai ter que se tornar 3 vezes. Vai dar. Então, assim, são detalhes que a gente se depara no dia a dia
que a família, ela continua, obviamente, tendo o respeito que é importante, né, ser dado aí para uma família num momento delicado. E quando a gente lida com a saúde como um todo, independente do lado, se é do lado do paciente ou se é do lado do profissional de saúde, a gente tem que ter muito cuidado e empatia, porque é um momento, geralmente, que é delicado. Mas é interessante o Estatuto, porque o Estatuto garantiu o direito da pessoa decidir, da pessoa. Sim. Eu vou ficar doente, eu vou ficar inconsciente, mas eu decido quem vai decidir para mim. Quem vai decidir para mim. Então, eu decidiu. Depois se decide a família que se brigue lá e tal. Acabou o programa? Ah, não, Laura, não é possível, a Laura faz isso. Ah, eu não acredito. Música da Beyoncé. Tá boa essa? Tá ótima. Muito bem. Olha aqui, ó. Quero agradecer muito, mas muito. Maiara, muito obrigado. Maiara, você atende também online também, não atende? Online presencial. E esse Instagram pode entrar em contato com você. Isso. @psimaiarabenetero. Benetero. Mas ó, Maiara com Y, viu, gente? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Doutora Aônio, quanta coisa importante e interessante o senhor trouxe hoje. Olha, muito obrigado. Né, de tudo que o senhor falou, que nós vamos guardar, que nós temos que beber bastante vinho. Eu entendi isso. A gente ficou entendendo. É bom demais, né, padre? É bom sim, ainda mais com amigos, né? Isso mesmo. Ó, o site do Dr. Aônio, gente, é aonioVieira.com.br. E no Instagram, @doutor.aonioVieira. O consultório do Dr. Aônio é na Paulista, né, doutor? A mais paulista das avenidas. A mais paulista das paulistas, é verdade. E é maravilhoso lá, maravilhoso. Obrigado, doutor. Franklin, vamos lá, vai ter show da Rosalia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, segunda-feira, dia 12 e 13, terça-feira, na Farmase Arena, Farmase Arena, lá no Rio. E o mês que vem vai ter um show do Milho Rota. Milho Rota. Dia 12 de setembro lá no Rock in Rio, dia 13 aqui em São Paulo. Os ingressos já estão esgotados e abriu uma segunda data. Milho Rota, ó, o próximo Bad Banner. Ó, e esse é o livro do Franklin, quero que vocês tenham, ele está nas livrarias também. Está nas livrarias, está no site da editora Patuá. Da Patuá. E está também pode falar o nome? Pode, na Amazon. Na Amazon, pode falar. Pode falar. Não, é uma bobagem não falar o nome das coisas, senão a gente não pode, claro. Ó, e no canal, no Instagram do Franklin, é franklinvalverde.ondalatina e no canal dele é @canal Onda Latina. Isso, no YouTube. No YouTube. Doutor Gabriele, muito obrigado. Tem que voltar aqui que temos perguntas ainda para fazer. Atenção, o site da doutora Daniela. Gabriele, Daniela. Goals. Sim, é o nome do meu escritório. Goals, golss.com.br. Isso mesmo. E o Instagram da doutora Gabriele é @doutora DRA Gabriele Brandão. Gabriele com 2 L's. Gabriele Brandão. Obrigada, adorei. Muito obrigado também. Prazer. Que bom. Momento só acabou o programa, gente.